Segundo o levantamento, a degradação ambiental ameaça o processo de países emergentes e sufoca a economia das nações mais desenvolvidas. O especialista Alex Carneiro comenta a responsabilidade das gerações na preservação do meio ambiente. Nessa semana, o presidente Obama deu uma declaração dizendo que somos a primeira e a última geração relacionada ao meio ambiente. A primeira que sentiu todos os impactos de não ter uma sociedade sustentável, agindo de forma sustentável. E a última, porque seríamos a última a contribuir com a geração vindoura. Na verdade, acho que somos a primeira geração e a última que pode contribuir plenamente para o vento sustentável. Na verdade, falar de última seria algo até pretensioso. Acho que somos a geração da sustentabilidade, a geração que pode contribuir para uma educação ambiental e de sustentabilidade melhor e mais viável para as gerações vindouras, para que elas também sejam gerações sustentáveis. A geração que pode discutir assuntos antes não discutidos. A geração que pode contribuir não só para a questão da sustentabilidade voltada para a questão natural, mas principalmente para a dignidade de vida, para a questão da fome, da educação, da cultura. Enfim, são tantos os aspectos que nos faz a geração que pode trabalhar essas coisas para que outras gerações assumam tudo isso, que simplesmente falar de primeira e última, eu não sei se é a forma mais adequada. O que eu acredito sim é que nossa geração é a geração que precisa assumir a responsabilidade de mudar o panorama que nós temos hoje acerca da educação ambiental e acerca das ações ambientais. 1 em cada 5 vítimas em acidentes de trânsito no Brasil haviam ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Para combater esse tipo de crime, famílias de vítimas se unem para um movimento que luta por mais conscientização nas estradas. Ao passar por uma tragédia desta gravidade, a pessoa fica como anestesiada e perde total domínio sobre si mesma, tendo a impressão de ter sido transportada para um mundo irreal, um pesadelo impossível de admitir que seja realidade. O cérebro deixa de raciocinar. Calafrios e sentimentos de pânico percorrem todo o corpo. Os pés parecem perder o chão. Todo o eu da pessoa deixa de existir. A carta é escrita e lida por Maria Luísa. Ela diz que faltam palavras para descrever o que sentiu no momento em que soube da morte do filho. Mesmo assim, escreve esta carta para a nossa equipe na tentativa de passar um pouco da dor de uma mãe ao perder seu filho. A vida da Maria Luísa mudou completamente no dia 28 de julho de 2009. O filho que estava em casa sai para comer um lanche com um amigo a mais ou menos 2 quadras da casa. O carro, ainda no estacionamento com o filho e o amigo, é atingido por um motorista que estava embriagado e em alta velocidade. Alex, de 35 anos, morre na hora. O motorista é preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de R$ 1.220. O preço pago pela morte do filho e a impunidade tiram o sono de Maria Luísa. E com isso ele foi embora. Em 2012 saiu a sentença. Ele foi condenado a 5 anos de prestação de serviço num hospital que dê atendimento a vítimas de trânsito, 180 salários mínimos para as famílias e 1 ano sem poder dirigir. E o que consta no processo, ele vai cumprir essa pena simplesmente por imprudência e imperícia. Foi só isso? Só isso. É que a justiça brasileira é lerda. E existem muitas brechas, que os bons advogados sabem disso. Existem brechas. Então, por que essa impunidade? Por que essa matança de jovens? Sabe, é um absurdo o que morre de jovens no Brasil. Eu acho que a pessoa, quando ela bebe e entra num carro para dirigir, o acidente já está começando ali. Com ela mesma ou com outra pessoa que não tenha nada a ver com a história.
Desde 2008, foi aprovada uma lei que modificou o Código de Trânsito Brasileiro e proibiu o consumo de álcool por parte dos condutores de veículos. O motorista que é pego na lei seca fica sujeito a multa, suspensão da habilitação e até mesmo detenção. Desde então, dirigir sob efeito de álcool em qualquer quantidade é crime. Além disso, o motorista que se negar a fazer o teste pode ser enquadrado e punido a partir de depoimentos de testemunhas, vídeos ou imagens. Um levantamento mostra que 1 em cada 5 vítimas de acidentes de trânsito atendidas no país havia ingerido bebida alcoólica na hora do acidente. Lá fora punem com muito mais certeza, muito mais assertividade. A França já descobriu um aparelho que, com o exame de urina, percebe se o sujeito fumou maconha em 15 minutos. Né? E tem que haver alguma coisa que prove também com relação a outras drogas de abuso que fazem com que o condutor passe ileso, ao passo que apenas o alcoolista acaba sendo um tanto mais agravado. Tem de haver mais rigor e mais assertividade nas punições. Você acha que isso vai ser suficiente para mudar essa situação no Brasil? Olha, tem que mudar, né? Do jeito que está, não pode. Se o sujeito tem um dinheirinho, ele vai lá e faz com que o ciclista que vinha na estrada seja o culpado do acidente que o filho dele causou e matou a pessoa. Isso não pode continuar assim no Brasil. Para evitar que outras famílias passem pela mesma dor, Maria Luísa faz parte do movimento Não Foi Acidente, que luta contra a embriaguez no volante. Um movimento que nasceu em São Paulo atende hoje famílias de todo o Brasil. Olha, esse trabalho, por enquanto, nós temos um encontro mensal. Então, pessoas se inscrevem, comparecem e lá nós conversamos as nossas dores, a saudade, a falta. É um lugar onde a gente ri e chora junto. E eu acho que um dando a mão para o outro, a gente se torna um pouco mais forte e uma forma também de dar continuidade à vida. Sabe? Porque nós temos que reaprender a viver depois de uma perda dessa. Sabe? Você tem que é como se você tivesse que reaprender a andar, a sorrir. Você tem que reaprender até a sentir os sabores novamente, que até isso altera. Então é muito difícil, é muito dolorido. E com esses encontros nós temos um pouquinho mais de paz. E temos os Acalmando Corações também no Facebook, que é uma forma de conversar com o Brasil todo. Estamos interligados com pessoas que perderam em vários cantos do país e é uma forma de ajuda mútua mesmo. E de seguir a vida mesmo com essa dor. Seguir a vida. Mesmo com a dor, nós temos que seguir a vida, porque nós temos outras pessoas que dependem de nós. É duro. Denise, na sua avaliação, a lei seca é suficiente para diminuir o índice de acidentes, o índice de tragédias no trânsito no Brasil? Bem, é uma atitude importante, porém, em si só, não é suficiente. Nós percebemos que, por uma pesquisa de 2015, esse índice diminuiu em acidentes de trânsito, porém, ainda precisa se melhorar muito isso. E para isso é necessário, além dessa lei seca, também a conscientização da população, da nossa sociedade. Você disse algo muito interessante, a conscientização. E algumas famílias de vítimas estão se movimentando para cobrar isso das autoridades e das pessoas que fazem uso do álcool e saem por aí dirigindo, arriscando a vida e a vida de outros. Como você avalia essa atitude? É uma boa ação? É uma ação excelente, porque essa ação ela chama a atenção da população, da sociedade, isso não somente da parte de racional, mas também emocional, porque a gente vê essas famílias, né, com um prejuízo emocional muito grande e isso acaba alcançando outras pessoas, porque pensa na sua própria família em si, nos seus filhos. Então é muito importante, porque isso vai ajudar muito na conscientização da nossa população. Esse tipo de imprudência no trânsito que nós estamos falando, quando envolve o álcool, o condutor e o volante, afeta de que forma o sistema de saúde do Brasil? Bem, ele afeta de uma forma drástica, porque, e não só na parte econômica, que também de forma drástica é um gasto que a gente tem na parte de saúde que poderia
ser usado na prevenção, na promoção de saúde, enquanto estamos usando de forma, assim, até para amenizar um problema e não resolver. E outra coisa importante também é a parte social, né? Porque nós temos aí maior número de vítimas, são homens e jovens de 20 a 39 anos, e isso acaba trazendo um prejuízo social também muito grande, além de emocional para toda a família, né? Você é uma profissional da área de saúde. Em caso de um acidente, como uma pessoa que está de fora e quer ajudar, como ela deve se comportar? Quem deve prestar os primeiros socorros? Bem, os primeiros socorros só devem ser prestados por pessoas que sejam capacitadas para isso, né? Se ela não teve um treinamento quanto a isso, ela vai prejudicar muito mais do que ajudar. Mas existem algumas atitudes que podem ajudar muito, né? Bem, primeiro é sinalizar o local. Você nunca pode prestar socorro a uma vítima sem sinalizar aquele local, porque senão você com certeza vai ser a próxima vítima. Então, essa é uma atitude importante. E, em seguida, você também precisa acionar os recursos, né? Ou ligar para o 191, 192, para que possa essa assistência profissional chegar, né? E verificar as condições gerais da vítima. Isso é uma coisa importante, principalmente verificar se ela respira, né? Se ela está respirando, se ela estiver consciente, consegue falar com você, é só ficar tranquilo e esperar o socorro. Isso é importante. Acalmar essa vítima. Não mexer, não tocar. Não tocar. Se você não tiver acionar capacidade, os mais preparados. Isso. Fazer uma ligação, chamar a emergência, já é um ato de bondade muito grande que pode salvar essa vida. Com certeza isso vai salvar essa vida. Agora, você tocar na vítima sem um preparo, você pode prejudicar essa vítima de forma terrível, além de levar a óbito. Causar muitas sequelas. Muito bem. A professora e coordenadora do curso de enfermagem da FUNVIC, Denise Carvalho, permanece aqui comigo. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto bastante relevante. O repórter setorial faz um breve intervalo e você vai ver. Número de estudantes interessados em intercâmbio cresce no Brasil. Voltamos já. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Aguarde!